Salve! Hoje eu vou falar sobre a formação da pineal. Eu já falei em outros vídeos que nós somos formados, criados por 3 energias. Energia racional, energia magnética e energia elétrica. A essência dessas 3 energias é que deu a formação da nossa pineal, junto com mais 4 energias. A energia magnética é a energia que vem da terra, da água, dos animais e dos vegetais. A energia elétrica é a energia que vem do sol, das estrelas, que também são sóis, e dos astros. A essência dessas 7 partes do universo é que deu a formação da nossa pineal. A essência do sol, a essência das estrelas, a essência dos astros, junto com a essência da terra, da água, dos animais e dos vegetais. Isso foi com o passar dos milênios. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a formação do universo. É que esse conhecimento é muito grande, não dá para falar num vídeo só, vou ter que ficar dividindo. Dá like nos meus vídeos, se inscreva, que é para o YouTube passar, mandar mais para vocês. Bom, a formação da pineal. Há milhões de anos, milhões de anos. Não tem conta, são eternidades. Da essência dessas 7 partes, começou a formar o nosso corpo físico. Que aqui não dá para explicar, tem que ser em outro vídeo, porque é bem grande. Vou fazer um resumo aqui. Quando a Terra era ainda um continente só, ela não era dividida em continentes, não. Era chamado um continente de, não sei se é Gondwana ou Gondwana, não sei como que se pronuncia, para mim que é Gondwana. Era um bloco só. Naquela época, deu a formação de humanidades aqui na Terra. Foi quando o ser humano começou a surgir aqui na Terra, nosso corpo físico. Existiu uma humanidade naquela época que chamava-se, a ciência deu o nome de Lemurianos. Esses Lemurianos, eles não tinham corpos físico igual o nosso, não. Os corpos deles eram uma espécie assim de mais fluido, como se fosse um vegetal. Essa raça, ela tinha a pineal do tamanho de uma laranja. E essa raça, ela habitava a parte lá da Ásia. Ela habitou a Ásia para lá. Quer dizer, não existia Ásia, não. Era um continente só. E com o passar das eternidades, eles foram se multiplicando, essa raça. Tanto é verdade que os egípcios registram lá nas pirâmides, nos palácios deles, pessoas de crânio bem comprido, elevado, aqueles crânios, aquelas cabeças comprida, grande. É porque a pineal ficava ali. Tinha que ter aqueles crânio grande. Ela era do tamanho da laranja. E dessa raça, eles foram evoluindo. Você sabe que tudo que se multiplica diminui, né? Eles foram evoluindo e começou a se espalhar.
vieram aqui para a América Central. Pode pesquisar. Na América Central, aqui no México, os países aqui da América Central, eles encontrou crânios alongados, igual os crânios lá da África. Tá, aí ficou eternidades aquela raça. Ela vivia mais, a pineal neles funcionava tão perfeitamente que eles viviam mais no astral do que aqui na matéria. Eles se conectavam com o astral. Ficou outras raças que não quiseram, a consciência deles evoluir mais lentamente. É como se tivesse poluída. E eles criou grupos no espaço aí e começou a perceber que essa raça de lemuriano, eles eram uma raça inteligente. Eles imaginava, pensava, sentia e fazia. Esses seres de consciência poluída, eles não tinham corpos físicos ainda não. Para eles conseguir corpos físicos, eles tinham que interagir, entrar no DNA dessas raças lemurianas. O que eles fizeram? A Bíblia registra isso, tá lá, o cientista também registra. Eles desceram aqui no plano terrestre e começou a perseguir os lemurianos de crânio alongado, para saber por que eles tinham aquela cabeça grande. Eles descobriram que todo o conhecimento deles vinha daquela glândula que tinha na cabeça deles. O que eles fizeram? Começou a retirar a glândula deles. E aí começou a surgir seres guiados só pelo instinto, como se fossem animais. É que fala lá, o nosso DNA foi modificado. Não, não foi o DNA não, foi a pineal mesmo, que eles retirou. Retirou a pineal, a glândula, eles ficou como a raça animal, no instinto. E aí eles começaram a escravizar eles. Isso aí a Bíblia registra também, a escravização, a escravidão deles, desse povo. Mas nesse meio tempo, antes de acontecer isso, já tinha surgido uma outra raça no mesmo continente, um só, ainda era Gudivana ainda, um só, chamada Atlântide, a raça Atlântida. Ela era uma raça que fugiu desses seres do espaço aí. Elas fugiram, formaram colônia e formaram cidades e humanidade. Elas também eram bem elevadas e inteligentes. Quando elas descobriu o poder da pineal, elas começaram a fazer coisas absurdas entre eles, de maldade, devido à pineal. Tá. Por isso que tem nos registros lá das pirâmides, dos palácios do Egito, seres com a pinha na mão, aquela pinha grande na mão, simboliza a pineal, quer dizer, retirava dos seres humanos. E observa, o Papa tem um bastão, um cajado, que tem uma pinha na ponta também. Isso vem de lá. Isso já vem dos Atlântides. Esse dos papas, dos sacerdotes, já vem dos Atlântides. E por isso que eles tinham uma inteligência, a pineal na cabeça desses seres era tão perfeito que eles tinham o poder da levitação.
Eles levitavam, eles faziam coisas absurdas entre eles, de maldade também, fazia de coisas boas e maldade também. E aí, eles, devido à pressão desses seres aí do espaço, de consciência errada, que eles desenvolveu a parte, e eles queriam se tornar igual o ser humano, mas não conseguia, eles começou a pegar DNA do ser humano, deles com o ser humano, fizeram cruzamento, mas não igual hoje faz, não, é muito, não dá para explicar aqui, não. Aí começou a sair os gigantes, porque eles cruzavam com aqueles que não tinham pineal. Aí não tinha a glândula hipófise, que é que controla o crescimento do corpo humano, não tinha a função da pineal para regular. Aí saía aqueles gigantes enormes, aqueles monstros. Aí eles viram que a criação deles estava errada, que aí aqueles monstros que eles criou, aqueles gigantes, eles eram igual animais, eles não tinham consciência, eles viviam pelo instinto. Começou a comer eles e devastar. Aí o que aconteceu? E isso é muito antes do continente se dividir. Eles ficaram milênios fazendo isso. Aí, nesse meio tempo, surgiam outros focos de humanidade que ia fugindo. Os lemurianos fugiu para hoje, onde é o continente da Austrália, fugiram aqui para a América do Sul, América Central. Eles fugiam, porque não tinha mar, era um continente só. E aí, o que aconteceu? Com o passar dos milênios, muita eternidade, muitos milênios, a raça foi cada vez enfraquecendo mais, enfraquecendo. E a pineal, esses seres que ficou sem a pineal, que eles retiravam para fazer estudo e fazer o cruzamento entre eles, que viraram gigantes, eles teve que exterminar eles. Aí é onde fala que aconteceu o dilúvio. Mas, na verdade, não foi um dilúvio. Se exterminou naturalmente, porque não tinha mais comida para eles, não tinha o que eles comer. E resultado, o nosso físico aqui, com a nossa pineal do tamanho de uma laranja, à medida que as raças foram se multiplicando, ela foi enfraquecendo, ela foi diminuindo também. Foi ficando pequenininha. Mas bem mais para trás ela ainda ela diminuiu, ficou tamanho de uma bola de basquete, depois, não, de beisebol, aquelas bolinhas pequenas, foi diminuindo, até ficar do tamanho de um caroço de ervilha. Mas ela nunca deixou de existir, ela existe até nos animais irracionais, ela existe, nos peixes ela existe, nos cachorros, nos animais domésticos ela existe. E aí, essas humanidades, aí deu a separação, quando houve esse dilúvio, que a Bíblia fala, foi quando os continentes se separou, o continente da Gondwana, lá, Gondwana, ele separou e formou o continente da Eurásia, Europa e Ásia. Isso aí está na história, está registrado. Deu essa formação. Aí, muito mais tarde depois, separou de novo, que foi o Brasil aqui, a América do Sul, separou da África. E a Austrália separou também. Tinha uma ponta na África que era habitada só pelos lemurianos. Separou, foi embora, foi lá para a Oceania, para lá, Austrália. E aí, como se deu a formação da pineal? Tá, a essência da energia do Sol, das estrelas, dos astros, a essência da água, da terra, dos animais, dos vegetais, é que formou a nossa pineal, assim como foi formada nossos órgãos. Não foi de uma vez só, não.
Foi com o passar das eternidades que foi formando. E a pineal, ela servia naquela época para a gente se conectar. A gente se conectava com o universo. A gente fazia parte do universo, o universo fazia parte da gente. A gente era um só. Nessa época que a pineal era grande, o ser humano não se alimentava. Ele era alimentado pela essência do ar, pela essência do sol. Naquela época não chovia, dava só um sereninho. Não precisava ter casa, caverna. Eles faziam parte daqui, do universo. Era tudo ligado. As 7 partes era como se fosse a gente como se fosse eles. E à medida que foram multiplicando, foram perdendo essa conexão. Aí a pineal ficou bem pequenininha. E aí, agora, a gente tem que fazer um esforço imenso para conectar com ela de novo. Para a gente voltar a fazer parte do universo, essas 7 partes do universo de novo. Para a gente voltar à nossa origem. Ou vou fazer outro vídeo explicando isso. Salve!